Você já reparou que existem mulheres cuja presença faz o mundo parecer silenciar? Elas não falam mais alto que as outras, não usam roupas provocantes e não tentam ser o centro das atenções. Mas quando entram em um ambiente, algo muda sutilmente. O ar fica mais denso, as conversas diminuem e os olhares masculinos direcionados a elas de repente perdem aquele julgamento habitual e se enchem de um sentimento diferente, mais profundo. Não é admiração por uma beleza passageira, é um reconhecimento silencioso. É respeito. Por outro lado, há mulheres que passam a vida inteira tentando ser perfeitas, convenientes, compreensivas, nunca dizendo não. Elas entregam toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua alma, investindo um esforço inimaginável para manter a paz, conquistar amor, ser boas. Mas, em troca, recebem apenas costume, condescendência e, às vezes, até mesmo descaso. Sua bondade é tida como garantida, sua disposição em ajudar, uma obrigação. E quanto mais elas tentam, mais invisíveis se tornam, dissolvendo-se nas necessidades dos outros, perdendo os contornos da própria personalidade até que tudo que resta delas é uma sombra pálida, uma função. Qual é o segredo desse paradoxo cruel? Por que uma mulher, sem esforço aparente, impõe respeito, enquanto outra, que se sacrificou completamente em nome de um relacionamento, passa despercebida? Por que uma mulher irradia luz sem esforço, enquanto outra se consome tentando acendê-la? Isso não tem a ver com mágica, aparência ou sorte. Por trás disso existe uma lei psicológica profunda que Carl Gustav Jung estudou durante toda a sua vida, mergulhando nos mistérios da alma humana. Ele descobriu que o verdadeiro encanto de uma mulher nasce não do desejo de agradar, mas da capacidade de ser. Ser ela mesma, ser inteira. É nessa inteireza que está escondida a coroa invisível, uma coroa que o homem percebe não com a mente, mas com todo o seu ser, com o próprio inconsciente. Jung ensinou que o arquétipo da rainha vive dentro de toda mulher. Isso não tem a ver com arrogância, caprichos ou sede de poder. Trata-se de dignidade interior, consciência do próprio valor e dos limites inabaláveis de seu reino, sua alma. A rainha não precisa provar seu direito ao trono, ela simplesmente se senta nele. Ela não busca a validação de sua importância, ela mesma é a fonte disso. E quando uma mulher começa a falar a partir desse estado, suas palavras deixam de ser apenas um conjunto de sons. Elas se tornam uma força. Elas mudam a realidade. Elas fazem o homem pausar, parar e enxergar diante de si não apenas uma mulher, mas uma personalidade, uma rainha. Hoje, não vamos falar sobre manipulações ou truques. Vamos falar sobre o retorno a si mesma, sobre a jornada sagrada de volta para casa. Vou compartilhar com você 7 frases que não são apenas palavras, mas chaves que abrem a porta do seu reino interior. Quando você começar a dizê-las, não a partir da sua mente, mas das profundezas da sua alma, do centro de si mesma, verá como o mundo ao seu redor muda. Os homens vão começar não apenas a te escutar, mas a te ouvir de verdade. Não apenas olhar, mas enxergar. Enxergar a rainha que você sempre foi, mas teve medo de admitir para si mesma. Você está pronta para deixar de ser conveniente e começar a ser respeitada? Você está pronta para usar sua coroa invisível, forjada não de ouro, mas de autorrespeito? Então, vamos começar. Asterisco, asterisco, frase 1, eu preciso de tempo para processar isso. Asterisco, asterisco. Em um mundo que exige reações instantâneas, respostas imediatas e engajamento constante, uma pausa se torna um ato de desafio, um ato de poder. Quando, no meio de uma discussão, de uma conversa importante ou em resposta a um exigente de aí, o que você decidiu, uma mulher diz calmamente, sem um pingo de irritação ou medo, eu preciso de tempo para processar isso, ela está fazendo algo revolucionário. Ela se recusa a reagir e escolhe agir. Ela se afasta do barulho do mundo externo e mergulha no silêncio do mundo interno. Na superfície, isso é apenas um pedido de adiamento. Mas, de uma perspectiva psicológica junguiana,
É uma declaração de independência interior. Jung disse que, enquanto o inconsciente nos controla, chamamos isso de destino. Uma reação impulsiva é justamente o poder do inconsciente, o poder dos nossos complexos não resolvidos, medos e padrões aprendidos. Uma mulher que tem medo constante de decepcionar os outros vai imediatamente dar a resposta que esperam dela. Uma mulher que tem medo de conflito vai concordar na hora. Ela reage a partir de sua persona, a máscara da boa menina. Mas a rainha conhece o valor do silêncio. Ela sabe que decisões sábias nascem não no barulho, mas na tranquilidade. Essa frase diz a um homem: e meu mundo interior é importante o suficiente para que eu lhe dedique minha atenção. Minha decisão não será ditada pela sua impaciência ou pelos meus medos. Ela nascerá no silêncio do meu próprio reino. Isso é um ato de profundo respeito por si mesma. Você está mostrando que não está disposta a tomar decisões sob pressão porque o seu equilíbrio emocional é a sua prioridade. A pausa que você faz não é um vazio, é um espaço sagrado, uma câmara de conselho interior onde você se recolhe para ouvir a voz mais importante de todas e a voz da sua alma. Jung escreveu extensivamente sobre o processo de individuação, o caminho para encontrar a si mesmo, o verdadeiro eu. E esse caminho é impossível sem a capacidade de introspecção, de um diálogo consigo mesma. Ao dizer eu preciso de tempo, uma mulher está essencialmente dizendo e agora vou consultar a mim mesma. Um homem percebe isso em um nível inconsciente. Ele vê diante de si, não uma garota confusa que pode ser facilmente abalada, mas uma personalidade madura que tem seu próprio centro interior, seu próprio trono. Ele pode sentir uma pontada de impaciência, mas isso será seguido por outra coisa, curiosidade, e depois respeito. Respeito pela profundidade que ele não teve permissão de vislumbrar apressadamente. Ele entende que a resposta dela, quando vier, terá peso. Essa frase quebra o roteiro familiar em que o homem pressiona e a mulher se submete. Ela cria uma distância saudável, um espaço onde nasce o valor. Aquilo que não está disponível neste exato momento automaticamente se torna mais desejável. Ele começa a entender que o sim ou não dela não será impulsivo. Elas serão ponderadas, e isso significa que a palavra dela pode ser confiada. A decisão dela será definitiva. Isso obriga a desacelerar e se perguntar: o que está acontecendo no mundo dela enquanto ela está em silêncio? Ele começa a percebê-la não como um objeto que deve reagir, mas como um sujeito que vive uma vida interior rica e inacessível. Pare de ter medo das pausas. Uma pausa não é vazio. É a plenitude. É o espaço onde você consulta a sua intuição, o que Jung chamou de voz da ânima, a alma feminina. Quando você diz, eu preciso de tempo, você não está afastando o homem. Você está convidando-o a respeitar seu mundo interior, e ele, ao pausar por um momento, de repente percebe que diante dele não está um livro aberto para ser lido em uma noite, mas um manuscrito misterioso que exige uma abordagem especial. E isso intriga, fascina e faz com que ele veja em você não apenas uma parceira, mas uma rainha cujas decisões têm peso. Asterisco, asterisco. Frase 2, eu aprecio sua opinião, mas minha decisão será diferente. Asterisco, asterisco. Essa é uma das frases mais poderosas e curativas que uma mulher pode dizer. Ela não contém agressividade, desvalorização ou desafio. Mas ela carrega um poder inabalável. Ela traça um limite claro e brilhante entre duas personalidades, dois mundos. Eu aprecio sua opinião. Com essa parte, você demonstra respeito pelo homem. Você mostra que o ouve, que as palavras dele são importantes para você. Você não está começando uma guerra, nem tentando provar que ele está errado. Você reconhece o direito dele de ter seu próprio ponto de vista. Essa é a postura de uma governante madura e sábia, que escuta seus conselheiros com dignidade e atenção. Mas a segunda parte, e mais minha decisão será diferente, é o momento em que a rainha sobe ao seu trono.
É a afirmação de sua soberania. Essa frase diz: eu te ouvi. Eu levei em consideração. Mas a autoridade final sobre minha vida, minhas escolhas e meu destino é minha. Isso não é um ato de egoísmo. É um ato de responsabilidade pela própria alma. Jung acreditava que relacionamentos saudáveis só são possíveis entre dois indivíduos separados e inteiros. O problema em muitos casais é a fusão, o que Jung chamou de Participation Mystique, uma participação mística onde os limites pessoais se confundem. Nessa fusão, não há respeito, porque você só pode respeitar aquilo que é separado de você. Uma mulher que tem medo de dizer essa frase existe dentro dessa fusão. Ela tem medo de que sua própria opinião destrua a conexão, afaste o homem. Ela tem medo de ser chamada de difícil, inconveniente ou egoísta, e sacrifica sua individualidade pela ilusão de harmonia, sem entender que a harmonia sem verdade é uma mentira. Mas ao dizer, minha decisão será diferente, a mulher corta esse cordão umbilical doentio. Ela realiza um ato de separação psicológica, e é exatamente nesse momento que o homem é forçado a enxergá-la não como uma extensão de si mesmo, não como um acessório conveniente para a sua vida, mas como um universo separado, com suas próprias leis, seus próprios valores, seu próprio caminho. E isso causa um choque. E depois do choque vem o respeito. Ele percebe que ela não pode ser controlada. Ela não pode ser persuadida por manipulação ou pressão. Ela só pode ser aceita como é, com sua própria opinião e o direito de tomar suas próprias decisões. Essa frase integra o que Jung chamou de animus, o princípio masculino interior da mulher. Ela mostra que a mulher é capaz não apenas de sentir, anima, mas também de tomar decisões, agir e assumir responsabilidades, animus. Uma mulher em que ambos esses princípios estão harmoniosamente desenvolvidos é percebida como uma personalidade incrivelmente completa e forte. Um homem pode não concordar com a decisão dela. Ele pode ficar decepcionado, mas nunca vai esquecer o sentimento que experimentou, a sensação de encontrar uma força genuína, não uma força grosseira e barulhenta, mas uma força silenciosa, confiante e inabalável. Ele percebe que o respeito próprio dela é mais importante para ela do que a aprovação dele. E essa é a qualidade de uma verdadeira rainha, e ela não se rebela. Ela reina. Ela reina sobre o próprio mundo. Sua decisão é sua estrela do norte, e ela vai se guiar por essa luz, mesmo que todos os outros navios estejam navegando em outra direção. E o homem, ao ver isso, ou vai embora porque não está pronto para estar ao lado de uma igual, ou fica para se tornar um rei digno ao lado de uma rainha assim. Asterisco, asterisco, frase 3, eu sou responsável pela minha própria felicidade. Asterisco, asterisco. Essa frase é um manifesto de maturidade emocional. É o fim de todos os jogos, todas as manipulações, todas as cobranças e expectativas subconscientes. Em uma cultura que nos ensina que a felicidade é algo que outra pessoa deve nos dar, um homem, uma família, a sociedade, assumir essa responsabilidade para si mesma é um ato quase heróico. É um ato de libertação, tanto para ela quanto para o parceiro. Quando uma mulher diz, eu sou responsável pela minha própria felicidade, ela liberta o homem de uma missão impossível. Ela tira dele um peso enorme, o peso de ser a fonte do seu bom humor, da sua realização, da sua alegria. A maioria dos homens sente essa pressão de forma subconsciente e foge dela porque entende intuitivamente que é impossível fazer outra pessoa feliz. É como tentar respirar por outra pessoa. Isso sufoca os dois. Do ponto de vista da psicologia junguiana, transferir a responsabilidade pela própria felicidade para outra pessoa é uma projeção clássica. Projetamos nosso próprio déficit interno, nosso próprio vazio, no parceiro. Esperamos que ele preencha o buraco em nossa alma que nós mesmos não conseguimos ou não queremos preencher. Projetamos nele o arquétipo do Salvador, do Príncipe, do Deus que virá resolver todos os nossos problemas. Jung dizia que as projeções sempre levam à decepção,
porque nenhuma pessoa real consegue corresponder à imagem idealizada que projetamos nela. Cedo ou tarde, a projeção se desfaz e vemos diante de nós uma pessoa comum, não uma divindade, o que leva à mágoa e à culpa. Ao dizer essa frase, a mulher realiza o ato de retirar a projeção. Ela diz: "E minha felicidade é meu trabalho. Minha alegria é minha tarefa. Minha plenitude é minha jornada." Ela declara que seu estado interior não depende de lhe ter ligado ou não, de ter lhe dado flores, de ter feito um elogio. Sua felicidade é uma base que ela mesma constrói, tijolo por tijolo, a partir de seus hobbies, seus amigos, seu trabalho, seu crescimento espiritual. Um relacionamento é uma torre linda e brilhante sobre essa base, mas não é a base em si. Se a torre desabar, a base permanecerá. Um homem, ao ouvir isso, sente duas coisas. O primeiro é um alívio imenso. Um peso impossível cai de seus ombros. Ele não precisa mais andar no campo minado dos humores dela, tentando adivinhar o que vai fazê-la feliz hoje. O segundo sentimento é o mais profundo respeito misturado com admiração. Ele vê diante de si não uma garota carente, que, segundo Jung, busca salvação em um relacionamento, mas uma mulher forte, autossuficiente, uma rainha que tem seu próprio reino cheio de tesouros, e que não está esperando que alguém venha lhe dar acesso a eles. Ela se torna para ele não um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser tocado. A felicidade dela deixa de ser um dever dele e passa a ser um presente dela, que ela pode compartilhar se quiser. O relacionamento deixa de ser uma transação, você me dá felicidade, eu te dou o amor, e passa a ser uma união livre de dois mundos autossuficientes. Essa frase diz: "Estou com você não porque você me faz feliz, mas porque escolho compartilhar minha felicidade com você." E essa diferença é colossal. Isso muda toda a dinâmica. Um homem entende que ela não pode ser mantida por promessas de um futuro feliz. Ela só pode ser intrigada pelo mundo dele, igualmente inteiro e realizado. Ele começa a vê-la não apenas como uma mulher, mas como uma fonte de luz, força e alegria. E ele quer estar perto dessa fonte não para beber dela, mas para se aquecer em seus raios. Isso é respeito no nível mais profundo. Asterisco, asterisco, frase 4, eu confio nos meus sentimentos. Asterisco, asterisco. Em um mundo racional e patriarcal, os sentimentos femininos são frequentemente desvalorizados. Eles são chamados de histeria, caprichos, hormônios. Desde a infância, a mulher é ensinada a não confiar em si mesma, mas a buscar validação externa para sua verdade lógica nas opiniões dos outros, nas normas aceitas. Não inventa. Você está imaginando coisas. Você é muito sensível. Essas frases ficam gravadas no subconsciente, fazendo com que a mulher ignore a bússola mais precisa que ela possui e sua intuição. Ela começa a duvidar da realidade de suas próprias sensações, e essa discórdia interna priva de seu poder. Carl Jung considerava a intuição e os sentimentos como uma das funções psíquicas mais importantes, especialmente desenvolvidas nas mulheres. A anima. Isso não é algo místico, mas sim a capacidade do inconsciente de processar instantaneamente uma enorme quantidade de informações, sinais não verbais, tom de voz, energia, e entregar um resultado pronto na forma de uma sensação. Algo está errado. Essa pessoa não é confiável. Preciso ir por este caminho. É a sabedoria do corpo, a sabedoria da alma, que não fala em palavras, mas em sensações. Um nó no estômago, um arrepio na espinha, uma sensação repentina de alegria ou ansiedade. Quando uma mulher, olhando calmamente nos olhos de um homem, diz: "Eu confio nos meus sentimentos", ela retoma seu poder inato. Ela se recusa a jogar pelas regras da lógica, do logos. Em um reino governado pela alma, pelo eros. Ela diz: "E meu mundo interior tem direito de existir. Minhas sensações são dados válidos. Não sou obrigada a provar ou explicar para você o que eu simplesmente sei. Minha realidade é tão válida quanto a sua." Isso é desarmante.
Um homem acostumado a operar com fatos e argumentos se depara com algo que não pode ser contestado. Ele não pode dizer, prove que você sente isso. Ele pode aceitar ou rejeitar isso. E, nesse momento, ele vê diante de si não alguém tentando convencê-lo, mas alguém que já se convenceu. Não há dúvida nela. Há apenas o saber. Esse saber pode ser irracional, mas é inabalável. Essa frase é uma integração da sombra. Para muitas mulheres boazinhas demais, sua intuição, suas premonições negativas inexplicáveis fazem parte da sombra, algo que elas têm medo de reconhecer em si mesmas. Elas reprimem esses sentimentos para parecerem convenientes, lógicas e nada dramáticas. Mas uma sombra reprimida, como Jung ensinou, não desaparece. Ela começa a nos controlar por dentro, levando a mais escolhas e relacionamentos tóxicos. Ao reconhecer seus sentimentos, a mulher integra sua sombra. Ela diz, sim, eu posso sentir algo irracional. Sim, minhas premonições podem ser desagradáveis, mas isso faz parte de mim, e eu confio nessa parte. Um homem percebe que ela está conectada a algo mais profundo do que a vida cotidiana. Ele vê nela uma portadora de uma sabedoria antiga e primordial. Ele pode chamar isso de intuição feminina, mas sua voz não terá deboche, e sim admiração. Ele entende que ela não pode ser enganada por belas palavras ou argumentos lógicos se sua alma pressentir uma falsidade. Seu detector interno de mentiras está ligado e funcionando. Isso gera um respeito imenso, respeito por sua percepção, por sua profundidade. Ele entende que, para estar com ela, precisa ser autêntico. Qualquer máscara, qualquer mentira será detectada. Ela se torna para ele não apenas uma mulher, mas uma vidente, a conhecedora, uma rainha que enxerga a essência das coisas, não apenas a superfície. E ele ou se assusta com essa transparência ou fica paralisado de admiração, esforçando-se para se tornar alguém cujas intenções são puras, para ser digno de estar em sua presença. Asterisco, asterisco, frase 5, isso não está alinhado com meus valores. Asterisco, asterisco. Se a frase, isso não é para mim, estabelece limites pessoais de conforto, então a frase, isso não está alinhado com meus valores, ergue as muralhas de uma fortaleza inabalável. Isso é uma transição do nível da psicologia para o nível do espírito. Os valores são o que formam o núcleo da nossa personalidade, nosso código de honra interior, o que Jung chamaria de uma manifestação do self. Eles não são algo para ser debatido ou mudado para agradar alguém. Eles são aquilo em que nos apoiamos. Eles são o esqueleto da nossa alma. Quando uma mulher diz essas palavras em resposta a uma proposta duvidosa, uma piada ambígua, um chamado para comprometer sua consciência ou para participar de algo que a repele, ela traça uma linha na areia, uma linha que não pode ser cruzada. Ela não diz, você é mau. Ela não julga. Ela simplesmente afirma um fato. Nossos mundos não se cruzam neste ponto. Meu reino opera sob leis diferentes. O não dela, nesse caso, não é uma rejeição, mas uma afirmação do seu próprio mundo. Essa frase tem um poder incrível, porque não apela para as emoções, mas para algo fundamental. Não se pode argumentar contra isso. Pode-se discutir sobre gostos, desejos, humores. Mas discutir com os valores de uma pessoa é inútil. É como discutir com uma montanha. Os valores são o conselho interno dos anciãos da alma, e suas decisões não estão sujeitas a recurso. Uma mulher que fala dessa forma demonstra que vive não apenas pelo prazer ou conforto, mas pelo significado. Jung escreveu sobre o arquétipo da velha sábia, ou da rainha-mãe, a parte da psique feminina que é guardiã das leis eternas, da moralidade e da espiritualidade. Ao dizer, isso não está alinhado com meus valores, uma mulher fala com a voz desse arquétipo. Já não existe mais a garota indecisa, com medo de parecer puritana ou certinha demais. Dentro dela existe uma confiança inabalável em sua própria verdade. Não há tremor em sua voz, porque ela não fala por si mesma,
mas em nome de algo maior do que ela. Um homem, ao ouvir isso, fica paralisado. Ele se depara com algo mais do que apenas uma mulher. Ele se depara com um princípio. Ele percebe que diante dele está uma pessoa que não pode ser comprada, seduzida ou quebrada. Ela tem um núcleo interior de aço de damasco. Ela pode ser suave, terna e amorosa, mas quando se trata de seus valores, ela se torna indestrutível. Essa qualidade inspira mais do que apenas respeito. Ela inspira reverência. Ele vê que a beleza dela não é apenas externa. A principal beleza dela está em sua integridade moral, em sua lealdade a si mesma. Ele entende que uma mulher assim nunca vai trair, nem a si mesma, nem a ele, se ele compartilhar dos mesmos valores. Ela é tão confiável quanto uma rocha. Essa frase filtra os homens indignos como uma peneira. Aquele que busca diversão fácil e faz concessões vai bater nessa frase como se fosse uma parede. Mas aquele que procura em uma mulher não apenas uma amante, mas uma parceira de vida, uma amiga, uma igual, verá nela um tesouro. Ele verá nela uma rainha cuja palavra é lei, cujos princípios são invioláveis. E ele vai querer se tornar um rei digno de reinar ao lado dela em um reino construído sobre valores elevados em comum. Ele vai respeitá-la não pelo que ela lhe dá, mas por quem ela é. E esse é o alicerce mais sólido para o amor. Asterisco, asterisco, frase 6. Eu não vou participar disso. Asterisco, asterisco. Essa frase é um poderoso escudo energético. É a quintessência da atenção plena e do respeito próprio. Ela se aplica não só aos relacionamentos com homens, mas a toda a vida. Isso pode ser qualquer coisa, fofoca, intriga, uma discussão sem sentido, uma briga tóxica de família, uma situação humilhante, um drama alheio no qual ela está sendo envolvida. A maioria das pessoas, especialmente as mulheres boas, são habitualmente atraídas para os jogos destrutivos dos outros por desejo de se encaixar, medo de ofender ou um falso senso de responsabilidade. Elas acabam se tornando o ombro amigo para reclamões, árbitras em conflitos alheios, absorvedoras da negatividade dos outros. Acreditam que, ao participar, estão demonstrando empatia, mas na verdade só alimentam o drama com sua energia e, no final, se sentem esgotadas e sujas. Quando uma mulher diz com calma e firmeza, eu não vou participar disso, ela realiza um ato de higiene energética. Ela se recusa a ser lixeira para as projeções e emoções negativas dos outros. Ela diz, essa não é a minha guerra. Esse não é o meu drama. Minha energia é preciosa demais para ser gasta em destruição. Eu escolho a criação. Ela deixa de ser participante e passa a ser uma observadora consciente. Jung introduziu o conceito de inconsciente coletivo, assim como o da sombra coletiva. Fofoca, intriga, histeria coletiva, tudo isso são manifestações da sombra coletiva. As pessoas, inconscientemente, despejam suas tensões, suas agressões, seus medos nessas situações. Uma mulher que se recusa a participar disso, essencialmente, se afasta da influência dessa sombra coletiva. Ela preserva sua individualidade e a pureza de sua consciência. Ela se torna uma ilha de calma em um oceano de caos. A recusa dela não é arrogância, mas sabedoria. Ela entende que a melhor maneira de apagar um incêndio não é jogando gasolina nele. Um homem que observa isso vê algo surpreendente. Ele vê uma mulher que tem imunidade ao veneno social. Ela não sucumbe à mentalidade de rebanho. Ela tem um filtro interno que separa o joio do trigo. Ela não julga os participantes do drama. Ela simplesmente não entra no espaço deles. Essa é a postura não de uma vítima, mas de uma observadora, a postura de uma rainha que assiste à agitação de seus súditos das muralhas do seu castelo, mas não desce ao mercado para participar da confusão. Essa frase demonstra o mais alto nível de atenção plena. A mulher não apenas reage. Ela enxerga toda a situação de cima, entende sua natureza destrutiva e faz uma escolha consciente de não se envolver.
Essa qualidade é especialmente valiosa em relacionamentos de longo prazo. O homem começa a entender que essa mulher é o porto seguro dele. Com ela, ele próprio se purifica da correria e do caos do mundo lá fora. Ela não vai reclamar dos erros dele, não vai arrastá-lo para discussões sem sentido, não vai deixá-lo louco por causa de pequenas coisas. A presença dela é tranquilizadora. Sua recusa silenciosa em participar de dramas fala mais alto do que qualquer palavra. A paz reina no meu mundo. Se você quiser entrar, deixe suas armas na porta. Isso inspira um respeito e uma confiança sem limites. Ele percebe que encontrou não apenas uma mulher, mas uma guardiã do lar no sentido mais elevado e espiritual da palavra. Ela não protege uma casa, mas sim um espaço de pureza e paz. E ele será atraído para esse espaço para descansar sua alma. Ele a respeitará por sua sabedoria, por sua capacidade de se elevar acima das confusões. Ele verá nela a rainha da paz do seu próprio mundo interior. Asterisco, asterisco, frase 7. Eu escolho a mim mesma. Asterisco, asterisco, esta é a frase final. Essas não são apenas palavras. Este é o ápice de toda a jornada. É o momento em que uma mulher, tendo passado por dúvidas, medos, pressões sociais e a dor de trair a si mesma, finalmente faz o juramento supremo de lealdade, lealdade à sua própria alma. É um voto sagrado feito não a outra pessoa, mas ao seu olhar mais profundo e verdadeiro. A frase, eu escolho a mim mesma, pode ser dita no momento mais crítico, quando é preciso escolher entre um relacionamento destrutivo e a solidão, entre um emprego tóxico e o desconhecido, entre as expectativas das pessoas queridas e o próprio caminho. É o momento da verdade, quando as máscaras caem e as ilusões desmoronam. E, nesse vazio, uma escolha precisa ser feita. Agora, para muitos, isso soa como egoísmo. Fomos ensinados a escolher qualquer um em filhos, marido, pais, dever, mas nunca a nós mesmos. Escolher a si mesmo era considerado vergonhoso. Mas Carl Jung argumentava que a maior tarefa de uma pessoa é a individuação, tornar-se quem se é. E esse processo é impossível sem uma escolha consciente a favor do verdadeiro eu, do próprio ser. E isso não é egoísmo. É cumprir o dever sagrado para com a própria alma. Quando uma mulher diz, eu escolho a mim mesma, ela não está dizendo, e eu sou contra você. Ela está dizendo, e eu sou por mim mesma. Ela reconhece que sua vida, sua saúde mental, sua alma são seu valor principal e sua principal responsabilidade. Ela deixa de ser salvadora, vítima ou mártir. Ela se torna autora da própria vida. Esse é o momento em que ela tira a caneta das mãos do destino e começa a escrever sua própria história. Essa frase é a integração completa e definitiva de todas as partes da personalidade. Ela integra a sombra, aquela parte egoísta que tem direito aos próprios desejos e necessidades. Ela abandona a persona, a máscara de boa moça que agrada a todos. Ela se conecta com o self, seu centro divino, sua governante interior. Um homem que presencia essa escolha vê diante de si não uma mulher, mas uma força da natureza, como o nascimento de uma estrela, como uma erupção vulcânica. Ele vê um ato de criação, a criação de uma nova personalidade nascida das cinzas de antigos compromissos. Ele pode ser aquele de quem ela está se afastando ao dizer essas palavras, e isso vai machucá-lo. Mas mesmo através da dor, ele sentirá a força sobre-humana desse momento. Ele vai entender que não perdeu para outra mulher. Ele perdeu para a nova alma que ela encontrou, e vai respeitá-la por essa escolha pelo resto da vida. Se, no entanto, ele for quem a apoia nessa escolha, ele verá sua mulher se transformar em uma deusa. Ela deixa de ser dependente, carente, controladora. Ela se torna livre. E o amor dela, caso ela escolha oferecê-lo a ele, não será mais um amor de necessidade, mas um amor de doação, puro, incondicional e incrivelmente precioso.
Ele entende que ao seu lado não está uma metade, mas um universo inteiro que o escolheu como companheiro. Esta é a forma mais elevada de reconhecimento. Essa frase é o momento em que uma mulher coloca sua coroa, não como um enfeite, mas como símbolo de poder sobre a própria vida. Ela não é mais uma princesa esperando ser resgatada. Ela é uma rainha reinante. Ela escolheu a si mesma, e o mundo inteiro, prendendo a respiração, a escolhe de volta. Um homem paralisa porque entende instintivamente que está presente em uma coroação. E a imagem dessa mulher, forte, livre, que escolheu a si mesma, permanecerá para sempre em seu coração como um padrão de verdadeira grandeza. Essas 7 frases não são feitiços mágicos para serem decorados e repetidos. Elas são marcos no caminho de volta para si mesma. São sinais de uma profunda transformação interior que acontece quando a mulher para de buscar aprovação fora e encontra apoio dentro de si. São 7 passos do personagem para o eu verdadeiro. O caminho para o arquétipo da rainha é o caminho que vai de o que vão pensar de mim para o que eu realmente sinto. Do medo de perder a coragem de escolher, do desejo de ser conveniente à decisão de ser autêntica, é um processo alquímico em que o chumbo do medo e da dependência é transmutado no ouro da dignidade e da liberdade. Carl Jung ensinou que não podemos mudar nada até aceitarmos isso. Essas frases são atos de aceitação em aceitação dos seus limites, das suas decisões, da sua felicidade, dos seus sentimentos, dos seus valores, em última instância, de si mesma. Quando você começa a viver a partir desse estado, vai perceber como a energia ao seu redor muda. Você não vai mais precisar lutar por respeito. Isso se tornará uma consequência natural do seu autorrespeito. Você não vai mais precisar se agarrar a um homem. Ele mesmo será atraído para o espaço da sua inteireza e força, assim como um viajante é atraído para uma fogueira em uma noite fria. Agora, sua coroa invisível não é orgulho. É uma consciência tranquila da sua natureza divina. Ela é forjada no fogo das suas provações e polida pelas lágrimas das suas epifanias. Seu reino interior não é egoísmo. É o espaço sagrado da sua alma, que você tem a obrigação de proteger. Pare de ser uma suplicante no tempo da vida dos outros. Torne-se a sacerdotisa da sua própria vida, e então um homem que te encontrar ficará paralisado de admiração, porque ele verá não apenas uma mulher bonita. Ele verá o reflexo da própria alma perdida. Ele verá um mundo inteiro. Ele verá uma rainha, e a única coisa que ele vai querer é ser digno de estar ao lado dela. Agora, comece essa jornada hoje, não por mais ninguém. Por você mesma. E deixe que a sua presença seja sua principal declaração, e o seu silêncio, sua prova definitiva. Você é uma rainha, e chegou a hora de assumir o seu trono.